Fala, tropa da pintura automotiva, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Wilson Oliveira, sejam bem-vindos ao canal Tropa da Pintura Automotiva, um canal onde eu mostro meu dia a dia na oficina de funilaria e pintura Tropa da Pintura Automotiva e, consequentemente, acaba saindo algumas dicas para vocês. Aqui eu tô com um capô de um Virtus que não foi massa em lugar nenhum. A gente fez ele porque estava bastante pinicado de pedra, tá? Então a gente fez a abertura, fez o nivelamento, tudo ali dos pinicados e aplicamos aí 3 demãos de primer PU. O primer que a gente usou aqui foi o 4000 Revolution da Anjo. E o que muita gente me questiona é o seguinte: Wilson, quando é esse tipo de situação em que não foi massa em lugar nenhum, como é que a gente faz o lixamento do primer? Dá para entrar direto na roll kit? Tem que fazer o taqueamento? Então, tropa, ó, quando a gente tem esse tipo de situação, eu gosto muito de entrar taqueando, tá? Entrar nivelando o primer, de qualquer forma, mesmo que não tenha massa em lugar nenhum, a gente fez a aplicação de primer PU nele por inteiro, a gente tem vincos para acertar, então nada melhor do que a gente começar nivelando com uma lixa 320. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Lixinha 320, essa aqui que eu estou usando é a da Riken, a AP23M Plus. Fiz toda a marcação dos vincos e aí eu puxo a fita. Na questão aqui da marcação dos vincos, eu vou fazer o quê? Eu vou aproveitar essa parte do meio, que é a maior. Vocês viram que ó, eu marquei o vinco só passando o taco com a lixa 320 em cima dele de leve, ó. Ele já acendeu, já sei onde é que tá. Então eu vou passar 2 fitas. Esse vinco não vai até o final, aqui na parte de cima, mas eu levo ele além um pouquinho da onde ele finaliza. Ó, 1, 2. Que eu vou taquear com 320 e assim acaba dando uma reforçada legal, tá? Aqui é a mesma coisa. 1, 2. Lembre o seguinte, ele não vai até o final, ele morre aqui mais ou menos, mas eu passei um pouco da onde ele morre, tá? Usar a máscara aqui, essa aqui é uma máscara que eu uso a cada 3 dias mais ou menos, a gente descarta e coloca, pega uma nova, né? Lixa 320 e aí a gente começa a nivelar todo esse primer. Dá uma olhada, ó, se vocês notarem aqui, ó, como não precisa de controle de lixamento, ó. Eu vou lixando, vai ficando mais branquinho, ó, vai ficando mais clarinho. A maioria dos primer hoje do mercado, ele já vem com controle de lixamento. Controle de lixamento é passado depois. Quando a gente taqueou tudo, que a gente vai começar a refinar, vai vir aí com a lixa 400, aí a gente não sabe onde é que tá os arranhões da 320, porque não tem um controle. E aí sim a gente passa o controle de lixamento, tá bom? Então vamos lá, taquear tudo esse capô. Não preciso botar força nenhuma no taco. Aqui, como ele tem uma curvatura, ó, eu não chego até o final, pelo menos não por enquanto. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho um taquinho um pouquinho maior. Deixa eu ver se é esse. Taquinho maior eu vou trocar aqui, para agilizar um pouco o nosso trabalho. 320 aqui, ó. Daí eu corto ela assim, ó. Se eu não me engano, esse taco aqui dá certinho o tamanho dessa folha. Esse taco aqui é o taco do Rogério do Pintando Carro. Ó. Dá certinho, ó.
E aí a gente vai dar continuidade aqui. De novo, ó, sem forçar. Eu não preciso carcar o taco aqui na peça, tá bom? Bom, tropa, lembram que eu falei para deixar isso aqui para depois, taquear mais essa parte aqui. Como ela tem essa curvatura, ó, agora eu venho aqui nos cantinhos, ó, e faço esse movimento aqui, tá? Com o taco, pra gente poder acertar o vinco. Eu não preciso chegar até o final da fita, lembrem que a gente botou a fita ali, passando um pouquinho da onde morre o vinco, tá? O vinco morre aqui. Eu passei aqui uns pouco menos de 3 dedos da onde ele morre. E esse movimento aqui, ó, a gente vai fazendo para acertar esse vinco, tá? Lembrando que a gente fez só daqui para baixo, por enquanto. 320, ó. E bora fazer o lixamento. A gente já tem um vídeo com esse cara que passou aí atrás da câmera aí, ó, que é o Dudu. Um vídeo que eu fiz para iniciantes, né? Que é ele fazendo todo o nivelamento num capô, acho que era de um Virtus também, né? De um Virtus ou de um Polo. Ah, do HB20. De um HB20, tá sabendo bem, hein, Wilson? Mas a gente já fez um vídeo, tá? Mas a gente mostra o nosso dia a dia, daí às vezes a gente acaba repetindo bastante vídeo mesmo. Como eu já dei uma nivelada legal, ó, uma taqueada legal com a 320 ali, com o taquinho mais rígido, agora eu pego o taquinho mais flexível, cadê ele? Taquinho mais flexível aqui e venho de novo, ó, com a lixa 320. Esse flexível é mais para tirar mesmo os riscos do taco 320 rígido. Por ele ser rígido, às vezes ele acaba deixando os riscos mais profundos, mesmo que a gente não utilize a força, né? Para finalizar aqui na 320 agora, manualmente, de leve, eu passo em cima do vinco aqui, ó, tá? A gente faz a mesma coisa aqui. Mesmo sistema, taqueamos com 320 com taquinho rígido. Agora eu venho com esse chinelinho, vamos dizer assim, né? E dou-lhe mais uma pegada, ó. Com ele. E depois manualmente. Gente, ainda falta fazer aquela parte de baixo ali, né? Mas eu quero mostrar algo para vocês ali que mesmo eu, ó, finalizando, agora eu pego, vou deixar aqui que eu já vou usar de novo, né? Eu pego a Rokit com a interface, lixa 320 e passo de fora a fora aqui onde eu taquei, ó, de leve, tá? Esse é o mesmo intuito do cantinho ali quando a gente usou o taquinho flexível. É mais para tirar aqueles riscos do taqueamento com a 320. Vai ficar tremido se eu fizer isso? É óbvio que não, né, tropa? Ó, como é que eu tô usando a Rokit, ó. Ela reta, eu não tô usando os cantos, não tô forçando. Eu tô só nivelando os arranhões da 320. Com uma 320, para a hora que a gente for passar a 400 da mesma forma aqui, fica mais fácil de tirar os riscos de lixa. Cara, que eu já terminei. E todo o processo que eu fiz nessa parte de baixo aqui, tá? Deixa eu mudar aqui de lugar, ó. A câmera, abrir mais ela. Agora eu vou fazer toda a parte de nivelamento com 320 e depois uma roquitada com a 320 de novo
nessa parte de baixo aqui, ó. E o detalhe é que aqui embaixo, normalmente é sempre os lugares que mais tem aqueles pinicados de pedra, né? Ele entrou pra gente fazer justamente por conta disso, por conta dos pinicados de pedra. Ah, Wilson, tu disse que se tu souber trabalhar com a Rokit e não foi em massa nenhuma, tu não acha que dá para entrar direto com a 320 na Rokit aí? Sinceramente, se não tivesse esses vincos, né, que são até vivos e tal, eu acredito que eu entraria direto com uma lixa 320 na Rokit, tá? Sabendo trabalhar direitinho, dá para fazer. Mas por conta desses vincos, eu prefiro entrar taqueando para acertar todos eles, tá? Inclusive, ó, aqui embaixo aqui, ó, teve alguns lugares que deu uma escorridinha no primer PU. Daí, um nivelamento com taco na 320 vai fazer toda a diferença. Bom, tropa, agora que a gente finalizou todo o processo de nivelamento dessa parte do meio, a gente vai para uma situação que muita gente me pergunta. E aí, Wilson, usar controle de lixamento tintinha na pistola ou usar o pó xadrez? Antes eu usava o pó xadrez em tudo mesmo. Achava que, na verdade, quando eu fazia nas peças do carro que tem isolamento, daí é algo que veio crescendo bastante quando eu comecei a divulgar, mas eu parei para analisar e acabei vendo que nesse tipo de situação, ó, capô que tá fora, para-choque, né? É mais fácil eu vir, ó. Opa! Caiu demais aqui. Ah, ela tá com o bico sujo. Deixa eu dar uma limpadinha no bico aqui. Dá uma olhadinha, ó. Biquinho sujo. Ó a sujeirada que fez. Sim. Eu acabei descobrindo, ó, que dessa forma fica mais rápido, tá? Pra gente fazer. Mesmo assim continuou sujo. Não era pra ter saído dessa forma aí, não. Mas vamos lá, é dia a dia. É assim mesmo que acontece. Vocês estão vendo, ó? Dá uma olhadinha no jeito que ficou. Isso aí ficou dessa forma porque o bico da pistola tá muito sujo. Eu achei que eu tinha limpado, mas não limpou aí, ó. Vai dar um pouquinho mais de trabalho. Mas o que eu tô querendo falar aqui pra vocês é que é nesse tipo de situação, em para-choque também, é mais fácil, mais rápido aplicar com a pistola do que aplicar o controle de lixamento manualmente, né, no pó xadrez. Já em carro é melhor porque às vezes tu taqueia bem com a 320, se tu usar com a pistola pode acontecer isso que aconteceu aqui, mas não é para acontecer, né? Mas mesmo assim acaba pulverizando outros lugares se a gente não tomar cuidado. Então, o bom sempre é usar o pó xadrez manual nas peças do carro, que estão no carro, na verdade, né? E as peças que estão fora, a pistolinha com a tintinha é mais rápido e mais prático, tá? Antes de eu taquear ao lado de cá, eu já vou pegar uma Rokit com a lixa 400 interface e roquitar todo esse controlezinho, ó, dá uma olhadinha no controle como é que ficou. Tava com o biquinho da pistola sujo, daí eu parei, achei que tinha limpado bem, saiu bem, né, claro que eu testei antes, daí saiu fininho, depois saiu grosso de novo. Então tem que ficar sempre ligado, tropa, na hora que a gente for fazer não só a aplicação do controle, né? Até na hora da pintura mesmo, quando a gente for pintar um carro, fazer um testezinho antes com a pistola para não ter nenhum problema, tá? Então vamos lá, Rokit com interface, lixa 400 antes da gente mudar essa fita de lugar.
tropa, finalizado aqui o taqueamento e o nivelamento com a 320. Na verdade, nivelamento com 320 e refino com 400, né? Agora, ao invés de eu passar a 600, pegar e refinar as 600 aqui, eu vou mudar a fita de lugar. Eu vou explicar para vocês o porquê que eu vou mudar a fita de lugar ao invés de eu taquear com uma lixa. Taquear não, nivelar, né? Com a lixa 600. Fazer o mesmo processo que eu fiz com a 400 aqui. Porque eu tenho que acertar esses vincos depois, certo? Passar uma lixinha nele de fora a fora. E se eu fizer isso com uma lixinha 600, não vai ficar legal. Lembra que a gente está protegendo essa parte aqui, ó, do vinco, para ele ficar um pouco mais vivo, para acertar ele, ficar retinho. Então, tem bastante primer aqui. Se eu lixar com uma lixa 600, não vai acertar legal ele, né? Então, vou ser obrigado a passar uma lixa 400 para poder acertar esse vinco aqui, ó, de fora a fora. Ele vai ficar, ele já é vivo na verdade, né? Mas ele vai ficar mais vivo ainda por conta do que a gente tá fazendo aqui. Quando eu boto a fita na parte de cima igual tava, lixo, depois muda a fita de lugar, lixo, ele vai proteger essa área aqui. Então ele vai ficar vivo demais. E a gente não quer isso. Para acertar ele, a gente vai ter que passar uma lixa 400 manual assim, ó, de fora a fora, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, todo o processo que eu fiz ali em cima, eu vou fazer aqui, eu não vou mostrar muita coisa. Taquear, depois refinar com 320, né? Depois com 400, então eu taquei com a 320, passo uma roll kit com a interface com 320. Controle de lixamento, roll-kit com interface lixa 400, a mesma coisa nessa parte de baixo aqui. E a mesma coisa do lado de lá. Só que dessa vez, ó, até mudei o taco, peguei um taco menorzinho, aquele taco que eu ia começar. E vou começar a fazer o lixamento, vai aparecer só umas imagens bem rapidinho para vocês, tá bom? Tá aí, tropa, agora a gente vai aproveitar o que a gente combinou. Por que que eu não passei a 600, né? Lá no meio. Agora eu tiro aqui, ó, essa parte. Esse vinco fica bem vivo mesmo. Eu pego uma lixinha 400, ó. Manualmente eu passo em cima dele, ó, de fora a fora, tá? Aqui nessa parte a gente dá uma quebradinha a mais, que é onde a gente conversou que ele morre mais ou menos aqui, ó, tá? E aqui, ó, com essa palma da mão aqui, ou até pode ser com a sandalinha também, a gente acaba passando nele de fora a fora para dar uma arredondada no bicho, né? Então não adiantava de nada eu passar 600, depois ter que passar 400 assim de fora a fora para acertar ele, porque igual eu falei para vocês, a 600 não iria acertar por conta que aqui tinha sido protegido, né? E tava desde aquela primeira demão de primer aqui, ó, de fora a fora. Agora eu troco a fita aqui de lugar, faço essa parte, a mesma coisa lá. Aí quando a gente voltar, ah não, ainda tem que refinar, né? Vou fazer a mesma coisa aqui, depois refinar tudo nas 600 com roll kit, usando controle de lixamento. Aí ele vai ficar pronto pra gente fazer a pintura.
Bom, tropa, finalizei tudo na 400 aqui, tudo que eu tinha para fazer na 400, né? Um detalhe que eu acabei esquecendo de falar para vocês, sempre que eu vou usar o controle de lixamento, eu vou fazer o quê? Eu vou limpar a peça. Então vem aqui, ó, bato bem um ar. Deixa eu ligar lá o exaustor. Aí sim eu passo o controle de lixamento. Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês, ó. Tá, passo a fita agora em cima dos vincos. Não, tropa, não precisa, ó. Eu venho aqui, faço o lixamento, ó. Quando eu chegar perto do vinco, ó, passo ladinho. Tá? Ladinho do vinco, ó. Tá? Dá uma olhada. A mesma coisa desse lado. E assim até o final, tá bom? Vocês viram toda a preparação. Não foi nos mínimos detalhes, né? Que se for nos mínimos detalhes acaba sendo um vídeo muito grande, muito chato. Então eu mais falei do que propriamente mostrei. Mas esse carro aqui entrou pra gente fazer os dois para-choques. Eu não mostrei a preparação dos para-choques, né? Mas enquanto eu fiz o capô, o Henrique fez um para-choque e o Felipe fez o outro. Mas ele entrou para fazer aqui essas 3 peças numa sexta-feira. Não fiz a preparação para a aplicação de primer, quem fez foi o Henrique, a gente estava na correria na sexta-feira, então acabou que eu queria fazer um vídeo completão, lixamento para aplicação de primer e aplicação de primer, depois lixamento do primer para pintura, e aí a pintura, mas não vai rolar, o lixamento do primer, não, o lixamento para aplicação de primer vai ficar para um próximo carro, mas aqui não tinha muito segredo, tropa. Tava bastante nicado, arranhão, foi nivelar bem esses nicados, nivelar bem esses arranhões. 3 lemãos do primer, igual a gente conversou. Revolution da Anjo 4000, tá? Aplicação de primer na sexta. Hoje, segunda-feira, a gente fez todo o lixamento para a pintura que vocês acompanharam. Uma dica que eu dou para vocês, ele é um capô com muito vinco, né? Então, lá no Instagram eu ainda fiz uma brincadeira sobre isso. Mas para eu economizar a fita, o que eu faço? Fita nas extremidades, taqueio bem o meio. Controle de lixamento, eu aproveito essa lixa que já está aqui para passar uma Rokit com 400 com interface. Claro que antes eu passei a 320 ali, né? Mas depois do controle de lixamento, eu passei uma Rokit com interface na 400. Porque se eu chegar aqui, passar a fita, taquear com 320, mudar a fita de lugar, taquear o outro lado com 320, daí tem mais isso aqui, depois volta para cá, passa a fita para fazer o refino com 400, a gente gastaria bem mais fita, né? Apesar de que a gente gastou bastante fita para nivelar esses vincos, mas dessa forma gastaria bem mais. Outra coisa, por que que eu não... eu já falei isso, mas estou falando de novo. Às vezes tipo, o pessoal acaba pulando o vídeo, né? E acaba ficando sem entender, mas eu passei a fita, taquei com 320, depois roquitei com 400 na interface, com o controle, e eu não fiz o mesmo processo com a 600, por quê? Porque o vinco aqui, como ele está protegido, né? Ele está com uma camada bem generosa de primer aqui, e para acertar ele na 600... é um pouco mais difícil. Antigamente eu fazia muito, mas com o tempo eu fui aprendendo que não precisa, né? Taqueia com 320, depois Rokit com interface 400, depois que eu mudei e fiz o mesmo processo nessa parte aqui, eu já passei a 400 de fora a fora para acertar no vinco, que fica mais fácil.
E quando a gente roquitou com 600 também para refinar, vocês viram que eu passei bem no cantinho, sem passar em cima do vinco, para poder deixar esse vinco aí na régua e não precisar passar mais uma fita de novo. Poderia ter entrado direto com uma roll kit, já que não foi massa em lugar nenhum. Tropa, isso depende de profissional para profissional, né? Eu, sinceramente, não condeno quem entraria direto na roll kit aí, porque não foi massa em lugar nenhum. Se foi uma aplicação de primer bem feita e não tinha nicado nenhum, daria sim, sabendo trabalhar com a roll kit, né? Lixar bem com a roll kit ali, usando as fitas, ficaria um trabalho bacana. Mas eu, particularmente, eu prefiro taquear. Por que eu prefiro taquear? Porque, igual eu falei, se ficou alguma imperfeição, se a aplicação do primer não foi bem feitinha, eu consigo nivelar o primer no taco ali, deixando o melhor possível. E eu gosto mais também para acertar os vincos no taco. Mas, repetindo, se fosse direto na roll kit, sabendo trabalhar, também não teria problema nenhum. Eu levei uma média aí de 1h15 para fazer esse capô. Normalmente eu levo de 45 a 1 hora, mas porque eu estava filmando, eu tive que parar para resolver umas coisinhas bem rapidinho, eu levei um pouquinho mais de tempo, tá bom? Então acho que não ficou dúvida nenhuma, né? Se ficou alguma dúvida aí, deixem nos comentários. Eu tô numa correria tremenda, mas o máximo que eu puder eu vou responder vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, não se esquece de deixar aquele like. Para quem não é inscrito ainda no canal, aqui embaixo do seu lado direito está escrito inscrevam-se. Cliquem ali, acionem o sininho de notificação sempre que eu postar um vídeo. O YouTube enviará uma mensagem para vocês e vocês não perderão conteúdo nenhum. Valeu, tropa! Tamo junto e um abraço!